Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E se caso vocês gostarem dos vídeos que eu faço, não se esqueçam de se inscrever no canal, ficarei muito agradecida. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Inácia Filosofia, vou continuar o que eu comecei já há algum tempinho e eu vou elencar aqui algumas outras razões da filosofia grega ser tão importante e tão diferente do que outros povos. Para quem não conhece, eu fiz já alguns vídeos, posso deixar aqui o link na descrição, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, eu me baseio em algumas leituras que eu faço, sobretudo também no livro do Giovanni Reale, Darwin Tisseri, esse aqui que eu tenho junto comigo, Filosofia, Antiguidade e também Idade Média, esse é o volume 1. Tá bom, deixa eu mostrar direito. Eu tenho outros livros também que eu gosto de ler bastante sobre filosofia, principalmente porque faz parte do meu campo de estudo, eu gosto muito. Então, hoje eu vou elencar dois aspectos importantes que fez parte também, que contribuíram para o nascimento da filosofia. O primeiro deles é a religião. Naquela época existiam dois tipos de religião, eu posso dizer assim. A gente tem a religião pública, que é muito conhecida, baseado que Homero, Hesíodo, que deram o culto a deuses mitológicos, Apolo, Zeus, Atena, e tudo era atribuído, todos os acontecimentos, a sorte dos cidadãos, a sorte da cidade, mudanças climáticas, eram atribuídos a esses deuses, ou seja, eram deuses com características humanas, porém amplificadas. Isso significa que a gente tem uma religião chamada pública, né? Isso que os autores trazem aqui pra gente, que o homem não necessariamente tinha que mudar a sua natureza para acreditar nesses deuses. Então, os historiadores mais modernos aplicaram essa ideia e chamaram religião naturalista, ou seja, o homem não muda muito na sua natureza para simplesmente acreditarem, porque eles viam naqueles deuses também algo similar a ele. Os deuses têm paixões, assim como nós temos, eles se relacionam muito com os humanos também, têm filhos com os humanos, assim se dá aos semideuses. Então, a partir daí, dos poemas de Homero, de Hesíodo, de grandes outros poetas, foi criando-se um imaginário no povo grego que se caracterizou também como uma religião. Eu vou ler aqui um trechinho da página 16. Mas quem são esses deuses? Como há tempos estudiosos reconheceram e evidenciaram, eles são forças naturais personificadas em formas humanas idealizadas, ou são forças e aspectos do homem sublimados e sedimentados em esplêndidas semelhanças antropomórficas. Eu vou continuar aqui no finalzinho para a gente entender melhor também. E como naturalista foi a religião pública grega, assim naturalista foi a primeira filosofia grega e a referência à natureza continuou sendo uma constante do pensamento grego ao longo de todo o seu desenvolvimento histórico. Isso porque os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, eles começam a especular o sentido da vida, sobre como nós somos constituídos, usando aspectos da natureza, tais como água, fogo, ar, etc. No entanto, pessoal, essa religião pública, ela não foi sentida por todos, porque foram se desenvolvendo alguns círculos restritos, e aí a gente tem a religião dos mistérios, ou também conhecido como orfismo. Orfismo porque provavelmente o seu fundador foi o poeta Trácio Orfeu, que provavelmente começou a especular não como a religião pública, que, por exemplo, não existe nada após a morte. Muito diferente, eles estabelecem um novo esquema de crença, principalmente pensando sobre a imortalidade da alma. Isso daqui é um ponto-chave para a gente entender o que acontece e também porque vai impactar muito outros filósofos. Vou ler aqui um trechinho para vocês. O orfismo proclama a imortalidade da alma e concebe ao homem segundo o esquema dualista que contrapõe o corpo e a alma. O núcleo de crenças órficas pode ser resumido com o que segue. Vou resumir rapidamente aqui para vocês.
No homem hospeda-se o princípio divino, o daimon, caído num corpo por causa de uma culpa originária. Então, o daimon é a nossa alma, ele cai no nosso corpo por causa dessa culpa, dessa corrupção que acontece conosco. Esse daimon não só preexiste ao corpo, mas não morre com ele, sendo destinado a reencarnar-se com corpos sucessivos. Ou seja, após morrer, o daimon a alma reencarna em outro corpo. A vida órfica, com seus ritos e práticas, é a única capaz de pôr fim ao ciclo das reencarnações e assim libertar a alma do corpo. Então a gente precisa seguir as crenças órficas, ritos, para que a gente alcance, a gente pare de reencarnar. Para quem se purificou, os iniciados nos mistérios órficos, há um prêmio no além. Assim, para que os não iniciados há punições. Esse prêmio no além é juntar-se a Deus. Eles vão colocar aqui, isso significa o destino último do homem, é voltar-se junto dos deuses. No entanto, o autor aqui ele vai refutar um pouco dessa ideia de reencarnação, não vou me prolongar muito, mas ele vai trazer aqui que na realidade, se toda alma tem uma vida precedente e se há uma culpa originária, ninguém é inocente. Ele vai discorrer um pouco mais, faz um pouquinho de sentido, mas isso não significa que esse fio que foi puxado pela religião dos mistérios, esse círculo restrito, ele vai influenciar e muito outros filósofos. A filosofia grega parte desse pensamento, não apenas baseada na religião pública dos deuses mitológicos que não convencem muitas pessoas. Aqui o autor ele menciona algo bem bacana. Sem esse novo pensar, essa religião órfica, a gente não conseguiria explicar a filosofia de Pitágoras, Heráclito, Empédocles e entre outros, sobretudo também Platão, que ele vai trazer um esquema muito mais sedimentado a respeito da imortalidade da alma, do que é inteligível. É claro que isso mais futuramente, mas a partir daí que a gente consegue já entender o nascimento da filosofia, porque ela é tão diferente de outras filosofias, nas quais eu já mencionei em outros vídeos, filosofias orientais, de outros povos, o egípcio, porque eles acreditavam e obedeciam fielmente às suas crenças, diferente do povo grego também, que vale salientar que o povo grego, eles não tinham uma escritura sagrada, uma crença fixa que conduzissem suas ações e pensamento. É nesse livre pensar que vai nascer a filosofia, de uma maneira mais conceitual, lógica e sistemática. Bom, não somente questões religiosas, no entanto, a gente tem outros aspectos que faz com a filosofia nasça grande na Grécia, que são as condições socioeconômicas e políticas. Eu vou ler aqui um trechinho da página 18. Os estudiosos, já a partir do século XIX, com razão, acentuaram também a liberdade política da qual se beneficiaram os gregos em relação aos povos orientais. O homem oriental era levado à cega obediência não só ao poder religioso, mas igualmente ao político, ao passo que o grego também nesse aspecto desfrutou de situação privilegiada, porque primeiramente na história conseguiu proporcionar-se livres constituições políticas. É o que eu falei sobre os aspectos religiosos. O oriental ele era um pouquinho muito mais preso em relação a aspectos de crenças, e diferentemente do povo grego, que a partir daí não só apenas em questões religiosas, mas econômicas e políticas, que vai abrir um leque de possibilidades de um pensar, de uma nova especulação a respeito da vida, do ser humano, da existência humana. Por volta do século 6 e 7 antes de Cristo, a Grécia era poderantemente agrícola. Mas houve um crescimento muito importante artesanal e comercial, foram criando triagens, centros de triagem de comércio, onde o poder econômico, as suas trocas voluntárias foram acontecendo, que o poder que era mais exercido pela nobreza da terra foram, é claro, diante de lutas, diante de força de trabalho, liberdade econômica, foram criando novos conceitos políticos, novas repúblicas, e não somente uma parte da população que detinha a riqueza.
Isso significa que a economia, a liberdade econômica que foram acontecendo, não onde a gente pensa em Atenas, muito pelo contrário, em colônias jônicas, no Oriente da Ásia Menor, em Mileto, algumas outras localidades da Itália. Essas colônias foram criando-se mais força de trabalho, novas instituições mais livres, e o cidadão, a pessoa, o povo que morava lá, foi criando-se também um bem-estar. E esse bem-estar colabora muito com o surgimento da filosofia. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Portanto, foram as mais favoráveis condições sociopolíticas e econômicas das colônias que permitiram o florescimento da filosofia. E passada em seguida, a pátria-mãe atingiu os mais altos picos em Atenas, né? E não sendo nenhuma novidade, que é justamente naquela cidade na qual floresceu a maior liberdade da qual os gregos desfrutaram. A capital da filosofia grega foi a capital da liberdade grega. Cabe-nos enfatizar a última coisa. Com a constituição e a consolidação da polis, isto é, cidade-estado, o homem grego não sentiu mais nenhuma antítese e nenhum vínculo à própria liberdade, mas ainda foi levado a considerar essencialmente como cidadão. Ou seja, o homem ele foi detendo mais um poder de decisão sobre a política. É claro que eu vou abrir aqui um parênteses, que a gente pensa que a Grécia é o berço da filosofia, no entanto também é da democracia, mas a democracia aqui não é como a gente conhece. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas era, mesmo assim, a gente pensa já em um progresso. A gente não pode cometer aqui também um anacronismo de colocar todos os nossos valores e pensamentos do mundo de hoje para aquela época. É inconcebível, né, pessoal? Então o homem ele foi ganhando mais liberdades, e sem essa liberdade, essas movimentações econômicas, sociopolíticas, da religião, a arte, como eu já mencionei em outros vídeos, a gente não conheceria a filosofia grega, que foi importantíssima para o Ocidente. Vou mencionar aqui no finalzinho algo bem interessante. Para compreender profundamente o pensamento dos antigos, deve-se ter bem presente o que disse o Martin Heidegger, que é um filósofo alemão, ou seja, que com os gregos a filosofia nasceu grande. É muito legal essa introdução desse livro, é belíssima. Aqui tem algo bem interessante também, que são algumas características essenciais da filosofia grega. Como todos sabem, o termo filosofia provavelmente possa ter sido cunhado pelo filósofo Pitágoras, esse pensamento religioso, porque filosofia era pensado que apenas os deuses mitológicos possuíam, de fato, a sapiência, a sabedoria, a totalidade dessa sabedoria. E nós, seres humanos, não éramos constituídos desse saber, essa totalidade de sabedoria. Ao passo que, para nós, seres humanos, o que resta é uma tendência a uma aproximação verdadeira, um amor pela sabedoria, mas jamais satisfeito. Por isso o termo filosofia, que é amor à sabedoria. Bom, eu vou também elencar aqui algumas coisas bem bacanas, que eu vou ler aqui um pouquinho da página 19. O que entendiam os gregos com essa amada procurada sapiência? Desde seu princípio, o nascimento, a filosofia apresentou essas três conotações diferentes. Quais são essas três conotações que a filosofia grega apresenta? O conteúdo, ao método e ao escopo. Esse conteúdo quer dizer a totalidade das coisas, a realidade do ser. Ou seja, pessoal, o método é a explicação racional dessa totalidade, que a gente atribui ao argumento da razão. E o escopo, ou seja, o propósito, é o puro desejo de contemplar a realidade. Então, filosofia grega aí sendo única. Eu não vou me prolongar muito, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês chegaram até o final, se inscrevam no meu canal. Como eu falei, eu gosto muito de filosofia, e também uma leitora que gosta de fazer muitas vezes comentários comuns, não tão muito aprofundados. Não me proponho a isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um joinha e os vejo no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!